Olá, seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Delegados da Bracem. Estamos juntos aqui aprendendo passo a passo todos os detalhes ou os principais detalhes da função de delegado. Hoje a gente vai falar sobre como oficializar uma competição, todos os passos necessários para que isso aconteça. Antes de tudo, é importante a gente esclarecer um pouco qual é o papel dos delegados e qual é o papel dos organizadores. Nós aqui, a gente tem cada vez mais entendido a importância dessa distinção. Por quê? Para que ambas as pessoas façam o seu papel bem durante a competição. É, era muito comum e a gente isso acontecia até sem perceber que alguns dos papéis do organizador eram assumidos pelos delegados. O organizador tinha mais uma função antes da competição e durante a competição, o delegado fazia quase tudo. Ele ficava intensamente, sem parar, e o delegado e o organizador sem muita função. Agora, a gente quer distinguir bem essas funções, para que os delegados façam seus papéis e os organizadores também. E com isso, a gente tenha mais equilíbrio no trabalho que cada um faz. Isso é mais fácil, isso é menos peso, menos cargo para o delegado trabalhar. Quais são, então, o papel dos delegados? Justamente o que a gente está aprendendo aqui nesse curso. A oficialização da competição, a supervisão da competição durante seu acontecimento, principalmente em relação ao regulamento, supervisionar e cuidar principalmente de embaralhamentos, e mais para frente a gente vai ver detalhes disso, enviar resultados, envio de relatórios. É justamente todos os detalhes que têm a ver com a competição ser oficial e que demandam um relacionamento da WCA, que o delegado atua como um representante da WCA. Por sua vez, o papel dos organizadores tem a ver com o bom andamento da competição durante a competição. Durante a competição, ele tem um papel de estar sempre preocupado em garantir juízes, corredores, embaralhadores, chamar as pessoas para fazer isso. Ele tem que cuidar das súmulas antes da competição e durante a competição pode fazer lançamento dos resultados. Ele se responsabiliza por muitas das informações do site da competição, em manter os competidores informados, atender dúvidas. E claro, vários outros detalhes que a gente vai ver depois de local, infraestrutura, as regras que o local exige, se relacionar com a pessoa dona do local para garantir que tudo isso esteja nos conformes. Ou seja, o que a gente está discutindo é justamente aqui que se cada um fizer as suas funções, e o que a gente tem incentivado é justamente organizadores mais ativos durante a competição. Isso é positivo porque o delegado, na hora do evento, fica menos sobrecarregado. Dito isso, a gente vai falar sobre a referência básica que a gente tem que ter ao pensar em oficialização de competições, que é justamente o WCA Competition Requirements Policy, que está nesse link, que é a política da WCA de exigências para competições. E esse é um documento de leitura obrigatória, e é muito importante ler esse documento de início ao fim, para você ter noção de todas as regras envolvidas e serem cumpridas na hora de você oficializar uma competição. Coisas como período de dias que uma competição tem que ser anunciada antes do início da competição, período de inscrições, regras para inscrições, os mais mínimos detalhes estão nesse documento. Então é muito importante agora, ao final ainda nesse módulo, você pegar esse documento e ler ele de início ao fim, pelo menos uma vez, para ter uma noção de tudo que se exige. E claro, é um documento de consulta. Sempre que a gente tiver com dúvida de algo na hora de oficializar uma competição, quisermos nos atualizar sobre algum detalhe, é aí que a gente vai consultar para ter certeza. O primeiro passo, então, para você oficializar uma competição é você ter um organizador e esse organizador ter uma proposta de local. Às vezes, a gente sabe que nós delegados vamos estar desempenhando também uma função de organizadores. A gente não vai estar só delegado, a gente vai estar organizando e delegando a competição. Tudo bem, a gente está aqui pensando principalmente num modelo em que as duas coisas são um pouco mais separadas, ou então que a gente tem alguém organizando junto a competição.
O que a gente faz, então, nesse momento é receber a pessoa interessada em organizar a competição, avaliar e orientar, avaliar a proposta, o local e orientar essa pessoa sobre o que precisa ter de infraestrutura no local, sobre o que é uma competição oficial da WCA, o que ela precisa fazer para garantir que essa competição vai ser oficial, orientar sobre o local, enfim. De início, desde antes da oficialização até o fim, após a competição, nós delegados cumprimos uma função importante de acompanhar, de supervisionar e orientar os trabalhos de organização da competição para garantir que eles saiam nos conformes, conforme esperado, tanto exigências nós, delegados, mas como de acordo com as exigências da própria WCA. Uma vez que a gente tem um organizador em um local, uma proposta de local, um organizador bem orientado sobre o que ele precisa fazer, o que precisa ter no local, a gente pode partir então para o cronograma, para planejar quais vão ser os eventos da competição, quais as rodadas e, claro, os detalhes de qual rodada começa quando tudo isso vai acontecer. Isso é uma coisa que a gente vai ganhando experiência ao longo das competições que a gente vai delegando, entendendo como montar um cronograma da melhor forma possível. Mas algumas das dicas que a gente tem para esse primeiro momento no início, quando a gente está começando na delegacia, principalmente se a gente tiver em menor número de delegados, a gente ter mais folga para trás no cronograma. Se a gente propor um cronograma muito apertado, sem nenhum espaço para qualquer desajuste em uma rodada, a tendência é que alguns detalhezinhos imprevistos atrasem a competição. Isso vai se acumulando ao longo das rodadas, a gente acaba o dia com 1 ou 2 horas de atraso. Por isso, recomende ao organizador e você como delegado tem essa função de estar em cada momento orientando sobre os detalhes do cronograma. Primeiro, de ter rodadas mais longas, com mais folga para trás. Além disso, você pode e deve pedir ajuda, pedir conselho para outros delegados, pedir que eles avaliem o cronograma, sugestão de coisas que podem ser ajudadas. E, de maneira geral, você buscar um cronograma que é realista, que é factível e que é confortável. Que você não vai ter a preocupação de que talvez tudo vai atrasar e o cronograma não vai dar certo. Então, esses são os detalhes quando a gente está começando principalmente. Vamos fazer um cronograma mais tranquilo, com menos rodadas e eventos, para que sejam modalidades que durem mais tempo e com isso a gente tenha folga de correr atrás de um atraso se eventualmente ele acontecer. Além disso, outra coisa que a gente precisa ter em mãos que o organizador precisa nos apresentar é uma proposta de orçamento da competição. Outro documento de leitura obrigatória é o Código de Ética da WCA, que é o ponto 1 do Código de Ética da WCA. Todas as competições, antes de serem oficializadas, precisam ter um orçamento aprovado por nós delegados. No fim das contas, nós delegados somos responsáveis por supervisionar que o orçamento da competição está andando conforme o esperado. E o Código de Ética prevê, inclusive, que o orçamento a gente precisa guardar ele por até 7 anos, o arquivo digital. E, eventualmente, a própria WCA pode nos cobrar, pode exigir uma prestação de contas sobre o orçamento de competições que a gente delegou até 7 anos no passado. Então, por isso é muito importante que você, delegado, peça ao organizador para que ele apresente um orçamento. E nesse orçamento, o que a gente precisa é garantir que ele esteja conforme a missão e o espírito da WCA. O que significa? No fim das contas, a competição, em nenhuma competição da WCA, objetiva principalmente um lucro. Então, a gente não pode ter orçamentos com inscrições, taxas de inscrições excessivamente caras sem necessidade, por exemplo. Também uma taxa de inscrição não pode ser excessivamente barata a ponto de que, no fim das contas, a competição não vai se cobrir, vai ter prejuízo. Então, o que você precisa verificar no orçamento, que
lhe vai ser apresentado é justamente se ele é realista, ou seja, se o que está ali, os valores, ainda que eventuais ajustes, se o que está apresentado consegue ser praticado. E se ele é adequado conforme as expectativas nossas da WCA. O que significa? Que a competição não vai ter prejuízo, que o valor da inscrição é adequado para o que se está planejando, que a receita está sendo bem investida e não desperdiçada em coisas que vão ser desnecessárias para a competição, e que eventual lucro ele não pode ser embolsado por nenhum dos organizadores ou delegados. Ele tem que ser mantido pela comunidade para investimento em competições futuras ou na própria comunidade Cubo Mágico. Ele tem que ser destinado a uma organização sem fins lucrativos. Então, tudo isso a gente tem que conferir no orçamento que o organizador vai nos apresentar. E aqui a gente deixa uma ferramenta que a Bracem está desenvolvendo para auxiliar os organizadores com planejamento orçamentário. Nessa calculadora, no link que está aí, o organizador e até nós, delegados, conseguimos ter uma estimativa de orçamento e uma base para a gente desenvolver planejamento orçamentário da competição. Tendo noção das taxas que a WCA vai nos cobrar, que a gente tem que pagar para a WCA ao final da competição, as taxas da Bracem ou da BCM, se a gente estiver utilizando equipamento de alguma dessas duas organizações, ou até a taxa do Stripe, que é o serviço de pagamento utilizado, que você pode utilizar para automatizar os pagamentos de competições da WCA. Então, essa calculadora é útil e você, delegado, pode ter ela em mãos e pode e deve repassar ela sempre ao organizador quando ele estiver na fase de planejar o orçamento da competição. Feito isso, o quarto passo é justamente de a gente finalizar todos os detalhes, todas as minúcias para que a competição seja oficializada. E são várias as minúcias. Por exemplo, datas de início e fim de inscrição, requisitos especiais de inscrição, regras para data limite para que o competidor altere os eventos em que ele está inscrito. São várias as regras e a gente tem que ter tudo isso bem ajeitadinho e bem finalizado, arrematado, antes da gente oficializar a competição. Para ajudar nesse quarto passo, a Bracem tem duas ferramentas. A primeira delas é justamente o padrão de competições, que a gente lançou recentemente para auxiliar delegados e organizadores com algumas minúcias que a WCA exige para oficialização de cada uma da competição e que muitas vezes, quando a gente vai oficializar, a gente tem que ficar pensando e repensando várias vezes as mesmas coisas. Então, o que a gente fez nesse padrão é justamente alguns detalhes mais obscuros que a gente não mexe no dia a dia e que às vezes a gente até nem entende o que é, a gente sistematizou num padrão para que, se você seguir junto na sua competição, vai ter uma garantia de qualidade e também menos trabalho para que você não tenha que pensar nisso na hora de oficializar o evento. Além disso, o formulário de solicitação de competições da Bracem tem sido uma ferramenta essencial. Por quê? Nele, você envia o formulário ao organizador e aí o organizador preenche todos os detalhes que são necessários para oficializar uma competição. Coisas como o nome da competição, início e fim, razões para o nome da competição, essas minúcias todas que a WCA exige, se o organizador preencher e você utilizar esse formulário, na hora de tanto o organizador vai estar bem mais informado sobre o que ele precisa fazer enquanto organizador. Outra vantagem é que, na hora de oficializar a competição, você, delegado, já vai ter quase tudo pronto. Você vai precisar conferir tudo o que o organizador propôs e só preencher os campos conforme o que está registrado. E é por isso que agora a gente passa por uma demonstração muito prática dos passos 5 e 6, que são a criação da página da competição e o cronograma no site da WCA. A gente vem aqui, então, para o site da WCA e sempre que você for criar uma nova competição, você vem aqui em competições, nova competição, que é uma visão que só está disponível para os delegados justamente.
E a gente vai passar aqui bem rapidamente por cada um dos campos, só para apresentar rapidinho tudo que você precisa para criar a competição. Depois você vai... depois você abre esse formulário e lê ele com calma para entender cada um dos detalhes. Agora a gente vai passar bem rapidamente. O nome da competição, e aqui tem uma regra, isso existe, tudo aqui existe regra naquele documento WCA Competition Requirements, e parte dessas coisas a gente tem no padrão de competições da Abracem, justamente para facilitar a vida dos organizadores e delegados. Então, o nome da competição, o porquê que você está dando esse nome, o país em que a competição vai acontecer, a cidade, o local, a escola, especificamente a localidade em que a competição será. Se você quiser algum detalhe, informar detalhes do local, de onde vai ser dentro da escola, por exemplo, o endereço e coordenadas, localização da competição, isso para a WCA é muito importante. A data de início e fim da competição, então aqui você configura a data de início e fim, você vai ver que existem que ele identifica competições próximas, ele tanto em termos de proximidade geográfica quanto de dias. Isso você vai ver que existem regras sobre isso também. Início e fim das inscrições, mesma coisa que se você preencher aqui o início e fim das inscrições, ele identifica competições com possíveis início de inscrição próximos da sua, porque isso pode afetar a capacidade do site de aceitar todas as inscrições simultaneamente. Aqui nesse campo de informações é onde você consegue dar alguns detalhes gerais sobre a competição, alguma coisa a mais que você quiser informar aos competidores. Depois, na página de administração de competição, você consegue criar abas em que você faz essa mesma coisa, com mais detalhes. Você define o limite de competidores e tem sido muito habitual a gente sim definir um limite, o número máximo, por que você definiu esse número máximo, quem são os delegados da WCA, tanto júniores para cima, quanto os delegados trainee, os organizadores, e aqui qualquer pessoa consegue, mesmo que ela nunca tiver competido numa competição da WCA oficial, ela consegue aparecer aqui como organizadora, desde que ela crie uma conta no site da WCA com o nome dela. O e-mail, o contato do e-mail da organização, pelo qual vão ser enviadas dúvidas, etc. Em geral, a gente marca essa opção para que o próprio site da WCA funcione como página de informações da competição. Vou usar o site da WCA para inscrições, vou usar o WCA Live para os resultados ao vivo. Aqui a gente configura valor, a gente escolhe a nossa moeda, o valor da inscrição, essa é uma opção legal. Taxa de entrada para espectadores, em geral, a maioria das nossas competições é zero. Percentual a ser devolvido caso uma pessoa desista a tempo de uma competição. Nas últimas competições a gente tem sugerido 50, porque isso estimula a pessoa que se inscreveu e não vai mais a informar a organização e se libera uma vaga na competição. Data limite em que esses valores serão devolvidos se alguém desistir. Data para que competidores na lista de espera sejam aceitos. Data limite para que os competidores atualizem os seus próprios eventos. Inscrições na hora do evento, que tem sido cada vez menos comuns. A possibilidade de editar a inscrição, se o próprio competidor pode atualizar os seus eventos ou não, se o próprio competidor pode ou não excluir sua própria inscrição, e eventuais requisitos adicionais de inscrição. Aqui é onde você colocaria, por exemplo, detalhes de pagamento, seja com Pix, por Stripe, que é o sistema automático pelo site da WCA que a gente tem feito, e outras observações. Enfim, aqui tem algumas opções específicas que você pode ler depois e entender. E essa caixinha de informações é o que a gente vai entender logo mais a respeito de informações que você pode enviar para a equipe responsável
de algum detalhe que você queira comunicar internamente para a WCA sobre a sua competição. Uma vez que você tenha criado a página da competição, ela vai aparecer aqui em Minhas Competições, mas ela não vai estar ainda publicamente disponível para organização, para que os competidores vejam a competição. Então vocês podem ver aqui, falando, esta competição, em vermelhinho, não está nem confirmada nem visível. Ou seja, ela ainda é um rascunho e que nenhum dos detalhes dela estão confirmados. Se você entrar aqui na página de uma competição como essa, clicar em editar e clicar em visão do organizador, você consegue reeditar todos esses campos que a gente viu preenchidos agora. E aqui você consegue alterar qualquer coisa que você queira atualizar. E aqui também esse botão confirmar, onde a gente clica para oficializar a competição e enviar ela para ser anunciada oficialmente pela equipe responsável. Esse botão ele não está disponível para delegados treinistas, apenas para delegado júnior adiante. Então, você clica aqui se você quiser bater o martelo e oficializar a sua competição. Além disso, essa página de gerenciar eventos é muito importante, porque é aqui onde você vem e clica para adicionar a modalidade que você tem, você diz o número de rodadas, aqui você diz o limite de tempo de cada uma das rodadas, o corte, quantas pessoas avançam para a rodada seguinte, todos esses detalhes você tem tem que ter muito bem definidos na hora de oficializar a competição e faz parte do passo 2, que é justamente a definição do cronograma, junto de todos esses detalhes. Tempo de corte, tempo limite, número de pessoas que avançam. Uma vez que você fez todas as alterações aqui nessa página, você clica em Save Your Changes e isso vai ser registrado no site da WCA e você pode mudar isso livremente antes da oficialização. Se você, uma vez que você configurou essa parte de gerenciar eventos, você vem na parte de gerenciar cronograma, onde primeiro você diz quais são as salas que você vai usar na sua competição. E normalmente a gente usa só uma, mas às vezes, por exemplo, se você tiver uma sala do blind, você diz aqui piso superior e sala do blind, por exemplo. Aqui embaixo você consegue editar o cronograma de cada uma dessas salas. Então aqui automaticamente, a partir do que você configurou na aba anterior, gerenciar eventos, você consegue arrastar os eventos para configurar justamente o cronograma bem específico, detalhado, de como vai ser a sua competição. E aí, aqui você arrasta, você diminui e aumenta o tempo, você consegue cadastrar, inclusive, coisas extra, você consegue e deve cadastrar coisas que não são rodadas, então almoço, cerimônia de premiação, check-in, quando vai ser o tutorial para novos competidores, coisas como essa você faz nessa página e sempre lembre de clicar Save Your Changes. E aqui em configurar pagamentos é justamente onde você vem para conectar o Stripe se você quiser utilizar o sistema automático de pagamentos da WCA. Essa é uma opção muito vantajosa porque tira muito do trabalho dos organizadores, principalmente, de ter que ficar conferindo o comprovante de transferência, vendo quem já pagou ou não. Se você faz por aqui, o próprio site já identifica como pagou e aí fica simples aprovar a inscrição dessa pessoa. A gente vê então o quinto passo e o sexto, o quinto passo que é a criação da página e o sexto que é a configuração bem detalhada do cronograma no site da WCA. Uma vez que você fez isso e tiver todos os detalhes finalizados da sua competição, chegou a hora de oficializar ela. E aqui é importante a gente falar sobre o WCAT, que a gente chama em português, que é o WCAT, WCA Competitions Announcement Team. É o time da WCA de anúncio de competições. Ele é o time da WCA que revisa todas as competições antes da oficialização. Ele vê se, conforme o WCA Competition Requirements Policy, que a gente viu mais cedo, WCRP, ele vê se a sua competição está toda conforme o WCRP,
se os momentos de oficialização de início de inscrição, enfim, estão conforme o esperado, se todas as informações estão conforme o necessário, é o WCAT que vai conferir tudo isso. Então, é importante você entender que uma vez que você clicar no botão confirma e enviar, é o WCAT que vai receber esse e-mail e alguém de lá vai ser o responsável por revisar a sua competição e anunciar ela se estiver tudo certo. Se não estiver certo, eles vão pedir algumas correções, eles vão pedir maiores explicações. Esse processo todo, em geral, é rápido e tem acontecido mais rápido ainda, mas em geral leva em torno de 1 dia, 2 dias, coisas nesse sentido. Uma competição que já foi confirmada, ou seja, já foi enviada pelo delegado para o WCAT, mas ainda não foi anunciado, fica aqui em minha competições como essa daqui. Um verdinho claro. Se você passa em cima dela, o site fala, essa competição está confirmada, você, delegado, já fechou todos os detalhes dela e nos enviou, mas ela ainda não está visível. Está esperando a equipe responsável revisar todos os detalhes e oficializar ela. É importante entender que é o WCAT, que é o destinatário, é com ele que a gente tem que tratar de eventuais solicitações após a competição ser oficializada e antes dela ocorrer. Então, se eu quiser mexer no limite de inscritos, no período de inscrição, em quem está listado como delegado ou não, eu faço isso para a própria WCAT no próprio e-mail que eu recebi na minha caixa de entrada, dizendo que a competição está confirmada. É por lá que eles vão nos avisar que a competição foi oficializada e eu uso o mesmo e-mail para fazer quaisquer solicitações a mais para a WCAT se for necessário. Um outro ponto importante é que a gente precisa ter atenção a detalhes na hora de enviar a competição para oficialização. Porque se a gente for muito minucioso, revisar e garantir que todos os detalhes estão de acordo com o WCRP, a WCAT vai muito tranquilamente conferir tudo e mandar direto a sua competição para oficialização. Se tiver faltando detalhes, se eu não preencher alguns dos campos corretamente, se tiver coisas confusas ou que eu não coloquei, a WCAT vai me pedir solicitações, vai continuar a me pedir até eu corrigir tudo. E aí isso leva um tempo a mais e pode atrasar a oficialização da sua competição. Uma vez oficializada a sua competição, parabéns, você conseguiu. O primeiro passo no ciclo da competição e é o passo em que nós, delegados e organizadores, estamos muito empolgados de fazer, porque a gente consegue apresentar para o público tudo o que a gente tem planejado no último período. O último detalhe que a gente vai começar hoje é justamente como administrar as inscrições. E a gente vai falar bem rapidamente, mas é um ponto essencial para garantir que você não vai ter qualquer problema com o WCAT, por exemplo. Primeiro, você não pode aprovar inscrições antes ou após o período de inscrições que está anunciado no site. Ou seja, se as inscrições vão até sexta, eu não posso, sob hipótese nenhuma, aprovar uma inscrição dessa no sábado. A mesma coisa para o limite de competidores que eu anunciei. Se eu anunciei 70 competidores para essa competição e eu já tenho 70 pessoas aprovadas, a 71ª vai ficar na lista de espera. E eu só posso aprovar a inscrição dela se uma das pessoas na lista de espera, que já está confirmada, desistir. Senão, ela continua na lista de espera e ela não vai participar da competição. Isso é muito essencial. Outro ponto, as inscrições, elas obrigatoriamente têm que ser aprovadas na ordem em que a gente cumprirem os requisitos que a gente definir. Normalmente, os nossos requisitos para uma inscrição completa são, primeiro, se inscrever no site da WCA e, segundo, fazer o pagamento, seja no próprio site da WCA, seja por Pix ou como for. Eu tenho que aprovar a inscrição das pessoas nessa ordem. Claro que isso não faz muita diferença se eu tiver um limite de 50 pessoas
e só 10 pessoas aprovaram, completaram todos os requisitos. Eu sei que essas 10, todas, a inscrição delas vai ser aprovada, então eu posso aprovar a inscrição delas de uma vez. Mas isso faz muita diferença, por exemplo, quando as vagas estão se acabando. Se eu tiver uma competição com limite de 40 pessoas e eu já tiver 35 com inscrição confirmada, é importante eu me atentar à ordem em que as pessoas completaram o requisito de inscrição. Ou seja, por exemplo, a ordem que elas fizeram pagamento, elas simultaneamente se inscreveram e depois fizeram pagamento. Porque essa ordem é que vai determinar quem eu aprovo primeiro e quem fica na lista de espera. Por último, se existe uma pessoa e se existem pessoas na lista de espera, ou seja, o nosso limite de competidores está cheio, vagas cheias, e eu tenho pessoas esperando para entrar, se alguma das vagas abrir, eu só aprovo as pessoas na lista de espera na medida em que elas forem se inscrever, em que as pessoas que já estão aprovadas desistiram. Ou seja, eu tenho que esperar uma pessoa me informar, não vou conseguir mais ir para a competição. E aí eu consigo aprovar o primeiro da lista de espera, que é justamente essa pessoa que cumpriu os requisitos de inscrição em primeiro lugar entre os que estão na lista de espera. O que a gente tinha para falar sobre a oficialização de competições hoje é isso. Leiam os materiais de leitura obrigatória que fazem parte desse curso, que são os 2 documentos. O Código de Ética, no ponto em que ele fala sobre orçamento de competição, e todo o WCA Competition Requirements Policy. Além disso, não deixe de ver os materiais complementares, porque eles são muito úteis para a oficialização de competições, podem facilitar a sua vida na hora que você for criar uma competição nova. É isso aí, muito obrigado e um abraço. Até mais!